que os irmãos abrissem a palavra no livro de Gálatas, capítulo 2. Alguns dias atrás foi repartido um pouco sobre essa epístola. Gostaria de compartilhar mais algumas coisas com os irmãos. Queria compartilhar um texto que está em Gálatas 2, verso 20. Texto muito conhecido, mas o Senhor é riquíssimo. Diz assim: estou juntamente crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse texto, essa passagem, ela é muito conhecida. É comum a gente encontrar em camisetas, em faixas, às vezes em alguns lugares, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É uma passagem muito conhecida, né? Mas quando nós lemos o livro, essa carta aos Gálatas, e do que se tratava ali, essa carta que Paulo enviou para esses irmãos, nós vemos que esse versículo ele resume de forma bem condensada o que ele estava colocando para aqueles amados irmãos e o que eles estavam passando. Alguns irmãos antigos, quando explicam ou tentam comentar a carta aos Gálatas, dizem que esse versículo é como se fosse o pico, né? O mais alto resumo do que Paulo estava querendo colocar àqueles irmãos. Os irmãos devem se lembrar que essa carta Paulo escreve porque esses amados irmãos, eles tinham conhecido o Senhor Jesus, tinham começado no Espírito e estava chegando um vento de heresia, um vento de judaísmo naqueles irmãos. Então eles estavam começando a receber de novo, ou a praticar de novo, aquelas doutrinas, aquelas obras que vinham lá do judaísmo. Então esse era o contexto, né, dessa carta, que os irmãos estavam passando. E Paulo começa essa carta, se os irmãos olharem rapidamente aí no capítulo 1, ele, de forma muito resumida, diz: paz do Senhor, e já começa a exortar. Ele faz uma pequena introdução e logo já começa a chamar a atenção dos irmãos, porque era muito grave a situação daqueles irmãos e o que eles estavam vivendo como igreja, como assembleia. E Paulo, nesse verso 20, diz: estou juntamente crucificado com Cristo e não vivo eu. Estou crucificado com Cristo e não vivo eu. Paulo estava colocando que ele, o seu eu, o seu ego, as suas vontades, tudo que tem lá no velho homem, estava crucificado com Cristo. O eu estava morto em Cristo. O eu e todas as obras que o eu pode produzir. Estou juntamente crucificado com Cristo e já não vivo eu. Tudo que o homem pode fazer, todas as obras que o homem natural pode fazer, estão mortas e crucificadas em Cristo. O melhor que nós podemos produzir na nossa naturalidade, a palavra do Senhor fala que é trapo de imundície. Trapo de imundície. O melhor da nossa justiça, o melhor das nossas obras que nós podemos fazer é trapo de imundície. E o trapo de imundície não é só um pano sujo. Esse trapo é o trapo que se enrolava num leproso. Se você tiver curiosidade, essa semana eu entrei no Google com a Manuela e a gente olhou algumas fotos de algumas pessoas com lepra. Não é muito comum nos nossos dias ver um leproso, mas existem algumas fotos lá no Google, você pode olhar. É a coisa mais horrível que pode acontecer, assim, você vê a pele de uma pessoa toda cheia de feridas, deformada, com pedaços saindo.
E esse trapo de imundícia que a palavra fala é um pano que se enrolava num leproso. Essas são as nossas obras. O que nós podemos produzir com a nossa capacidade humana, os nossos talentos, diante do Senhor, são trapo de imundícia, estão crucificadas em Cristo. Não servem, morreram. Paulo fala: estou juntamente crucificado com Cristo, e já não vivo eu. Aqueles irmãos estavam tomando da lei e as obras da lei, estavam voltando a guardar sábados, a guardar festas, a cumprir algumas regras. Era Cristo, mas mais algumas coisas. E Paulo fala: já morremos. As nossas obras estão na cruz. E Paulo vai falar da graça do Senhor. Ele falou: irmãos, vocês começaram no Espírito e agora estão andando na carne, querendo produzir algumas coisas. Capítulo 2, verso 18 fala assim: se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Estou morto, estou crucificado. Todos nós morremos. Como é que agora nós queremos produzir obras? Não somos salvos por obras. Acabamos de cantar um hino maravilhoso aqui da graça do Senhor. Não vem de nós, é um presente de Deus. Não podemos estar diante do Senhor por causa das nossas obras, do que fazemos, do que cumprimos. Nós só merecemos o inferno. Essa é a única coisa que cada um de nós merece diante do Senhor, com a nossa vida normal e natural: inferno, ira. E esses irmãos queriam Cristo, mas Cristo e mais algumas coisas, mais algumas regras, mais algumas festas, mais alguns complementos. Cristo não era suficiente. E Paulo trata isso não como uma coisa pequena, mas como algo gravíssimo. Se os irmãos lembrassem a carta aos Romanos, quando Paulo está ali no capítulo 14 falando sobre questão de consciência, fala assim: irmão, se um come verdura, outro come carne, então, por causa daquele irmão, você deixa de comer a carne, para não escandalizar, né? Assim, não vamos perder a comunhão por causa de um bife, por causa de uma verdura. Mas aqui ele chamou aqueles irmãos que estavam voltando às práticas da lei, ou vivendo de uma vida legalista, ou querendo misturar Cristo e obras. Ele chamou de anátema. Ele falou: se alguém vier trazer um outro evangelho diferente do que eu preguei, pode vir um anjo. Anátema. A nossa tradução para o português aqui, em algumas versões, fala maldito. Mas no original é muito mais grave essa palavra do que maldito. Imundo, execrável. É uma palavra terrível. Paulo chamou esses que estavam anunciando esse evangelho de Cristo, mais obras, mais o homem se justificando pelas suas obras, de anátema. Em Mateus capítulo 9, o Senhor Jesus, quando conversou com os fariseus, Mateus 9, 16. Os fariseus estavam questionando os discípulos por que eles não faziam o jejum. Uma regra tão básica de um judeu, tinha que jejuar. Por que ele está jejuando? E Jesus fala assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e o rasgo se torna maior. Jesus falou: quando vocês vão remendar uma roupa e a roupa está muito velha, muito fixa, muito fraquinha, se você pegar um pano novo e tentar remendar, o que vai acontecer? Vai rasgar. Não dá certo. Jesus falou: eu não vim melhorar o judaísmo, eu não vim melhorar o homem, eu vim trazer uma nova aliança. Eu vim regenerar o homem.
Não é uma melhorada. O Evangelho não é uma melhorada no homem, é fazer o homem de novo. E o Senhor Jesus, um pouco mais à frente, em Mateus 23, verso 12, ele de novo encontra esses escribas e fariseus que achavam que podiam se colocar diante de Deus porque eles faziam coisas e cumpriam regras. O Senhor Jesus fala assim no verso 12, Mateus 23, 12: mas qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que humilhe a si mesmo será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Jesus estava falando que aqueles fariseus que eram legalistas, que cumpriam dias, que complementavam aquilo que Cristo estava trazendo, ele fala algo muito terrível. Imagine uma porta, a palavra do Senhor fala que o Senhor é a porta. E aquelas regras, era como se fossem colocadas tábuas nessas portas. Guardem o sábado. Comemorem a festa tal. Guardem isso. Faça aquela outra coisa. Aquela porta sumia. Ninguém conseguia ver mais a porta. E nem entrar por essa porta. Porque diz que Paulo chega e fala para aqueles que estão anunciando esse evangelho misturado de Cristo e outras coisas: maldito, porque vocês escondem a porta e não deixam ninguém ver a porta e nem entrar por ela. Não era algo pequeno. Irmãos, se colocar diante do Senhor por obras ou por aquilo que nós fazemos, podemos olhar para aqui e falar: mas aqueles judeus era complicado mesmo, né? Hoje em dia não é possível que a gente vive desse jeito. Quantas coisas, irmãos, tem nos nossos dias sido colocado do lado de Cristo? Entre numa livraria cristã, que se diz cristã. O que você acha mais lá nessa livraria? Livro de autoajuda. Um pouquinho de psicologia, um pouquinho de liderança, um pouquinho de técnicas avançadas de criação de filho, um pouco disso, faça aquele outro, faça aquilo ali, tenha sucesso profissional, complementos, regras, obras, está tudo ali, irmãos. Os nossos dias têm a atualização corrigida e atualizada desses judeus. Estão tudo aqui. Mas tem esses judaizantes até hoje. Tem gente procurando quais foram os navios que vieram do êxodo dos judeus da Europa, para saber se aqui no Brasil você é da tribo de Benjamim, ou se é da tribo de Rúben, para saber qual bênção você tem. Eu não estou exagerando, irmão. Dá uma procurada na internet. Você vai ver muitos irmãos interessadíssimos nisso. Guardando o sábado, voltando a festas, querendo se colocar diante de Deus como: eu fiz isso, Senhor. Eu trouxe a contribuição, Senhor. E agora? Qual é a sua parte, Senhor? Me dá. Estou cumprindo, estou fazendo. E o Senhor Jesus continua a exortação aqui no verso 15, fala assim, 14: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, devorais a casa das viúvas e como pretexto fazeis longas orações, por isso recebereis maior condenação. Escribas conheciam a lei e manipulavam a lei para benefício próprio. O Senhor fala que esses receberão maior juízo. O Senhor Jesus continua aqui e diz assim no verso 15: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, correis o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito é um novo convertido. Correis o mar e a terra para fazer um novo convertido, e depois de teres feitos, o fazeis filho do inferno, 2 vezes maior do que vós. Qual que é o resultado, irmãos, desse evangelho
que é Cristo e mais algumas coisas. Filhos do diabo. 2 vezes pior do que quem está anunciando esse evangelho adulterado. Esse evangelho da prosperidade, esse evangelho que você aperta um botão e Deus é obrigado a fazer coisas. Esse evangelho que você chega com uma lista de coisas que você anda fazendo e fala, Deus está aí, ó. Cadê a sua parte? Esse evangelho produz filhos do diabo, 2 vezes pior do que quem está anunciando esse evangelho. Não sou eu que estou falando, está escrito aí na sua Bíblia e na minha aqui. Os Gálatas estavam deixando Cristo e recebendo outras coisas. Em Filipenses, Paulo também usa uma expressão muito dura. Às vezes nós até falamos ela meio por cima, né, de tão forte que ela é. Mas no capítulo 3 de Filipenses, versículo 1 diz assim: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor. A mim não me molesta escrever as mesmas coisas, e para vós é salvaguarda. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos que mutilam o corpo. Aqui está falando da circuncisão, né, que alguns estavam voltando para a circuncisão. Porque nós somos a circuncisão, os que em espírito servirmos a Deus, e nós gloriamos e nos gloriamos em Cristo Jesus, não tendo confiança na carne. Eu também poderia confiar na carne, mas se alguém pensa que tem que confiar na carne, eu mais, circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas quantas coisas eram para mim ganância, eu as considerei perda por amor de Cristo. E certamente estimo todas as coisas como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero imundície, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo minha justiça própria, baseada na lei, senão a que é por meio da fé de Cristo, a justiça que procede de Deus, sobre a base da fé, a fim de conhecê-lo. Paulo fala que deixou todas essas obras, esse andar segundo a justiça dele, e ele falou que essas coisas ele considerava esterco, refúgio. Essa palavra aqui no original, ela tem 2 significados: o esterco, o excremento dos animais, e o refúgio, o resto de festas, aquilo que o pessoal come uma festa, sobe os restos de prato, de comida, aquele resto que é jogado ali, tem esse significado aqui. Tudo que ele vivia na lei, na justiça própria, ele considerava esterco. Irmãos, eu estava meditando nessa listinha de Paulo aqui. Paulo não estava falando aqui, olha, eu era um bêbado, um drogado, um nóia, vivia na prostituição e era o maior mentiroso da face da terra. Esse não era o currículo de Paulo. Ele era zeloso e guardava toda a lei do Senhor. Ele era da tribo de Benjamim. Mas essas coisas ele falou que ele colocou de lado, pela excelência de Cristo. Todas essas coisas aqui eram coisas que ele produzia, que ele fazia, ele se esforçava. E ele falou, isso aí é cocô, é esterco, perto de Cristo. E eu coloquei de lado a fim de conhecê-lo, de ser achado nele. Às vezes, irmãos, misturamos coisas com Cristo, porque Cristo muitas vezes não é tão rico, tão glorioso, quanto Ele realmente é para nós. Foi colocado aqui no começo da reunião, né? Que Deus é Deus, de eternidade em eternidade. O Senhor não é só um pouquinho maior do que nós. Ele é riquíssimo, Ele é glorioso. Então Paulo falou, eu coloquei todas essas coisas que eu fazia, que eu praticava,
do lado, é lixo, para ganhar Cristo e ser achado nele. E ele falou que ele tinha uma justiça que não era baseada na lei, em cumprir regras, mas na justiça que o Senhor Jesus nos proporcionou. Estou juntamente crucificado com Cristo, já não vivo eu. Eu não tenho nada para colocar diante do Senhor. Já não vivo eu. Voltando aqui a Gálatas, capítulo 2. Paulo fala: estou juntamente crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Há duas posições que nós podemos nos colocar diante do Senhor. Baseado nas nossas obras, na nossa justiça, ou em Cristo. Paulo falou que deixou tudo para que pudesse ser achado nele. Há só um mediador, só um caminho, só um que deve ser ouvido. Moisés profetizou, né, que seria levantado um profeta maior que ele, e esse deveria ser ouvido. O Senhor Jesus, quando esteve em carne, do céu houve um testemunho: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Os frutos, o resultado da vida de um filho de Deus, ela é resultado da união nossa com Cristo. Não é uma obra que nós fazemos sozinhos, nas nossas habilidades, nos nossos talentos, mas ela é resultado da nossa união com Cristo. Nós estamos mortos. O Evangelho não é uma expressão, uma escola de moral. Olha, eu sou cristão porque então aqui a gente não mente, não rouba, é honesto. Então o cristianismo é uma coisa mais linda, moral. Para todo mundo aprender a viver assim. O Evangelho não é isso. O Filho de Deus, os frutos que um Filho de Deus manifesta é decorrente da união dele com Cristo. O Senhor Jesus, em João, capítulo 15, ele coloca uma figura muito bonita, né, para explicar isso. João 15. O Senhor fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. O Pai tem uma videira. O trabalho do Senhor, a obra do Senhor é em função dessa videira. O Senhor Jesus é o centro da obra do Senhor. Não é o homem, é o Senhor, é o seu Filho. Mas é glorioso que ele continua aqui. Todo ramo que em mim não der fruto, corta-o. E todo aquele que der fruto, limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. O fruto que o Filho de Deus manifesta é consequência da união dele com Cristo. Jesus falou: fora de mim não tem como dar fruto. Mas em mim, quem permanece em mim dá fruto. E quando dá fruto, eu podo para que dê mais fruto. E se ficar meio esquisito, não der fruto, ele corta. Mas o fruto vem dessa comunhão com o Filho de Deus. A chave, da vida cristã é permanecer em Cristo. A nossa vida secreta em Cristo. Ficamos fracos, não manifestamos esses frutos da vida de Cristo, do testemunho de Cristo, quando nós vamos ficando longe de Cristo. Nos afastamos de Cristo. Os frutos não são nossos talentos. Ah, o irmão é bom nisso, nasceu com jeito para essa coisa, ele faz isso bem, aquele irmão faz aquela coisa. Não são nossos talentos.
mas são expressões de Cristo pela nossa comunhão com Cristo. Não tem espaço para autoajuda, não tem espaço para treinamento, para coach, para marketing. Irmãos, estamos sendo bombardeados, o povo de Deus tem sido bombardeado com esse tipo de ferramenta. Técnicas de psicologia para pastor aconselhar. Tem livros sobre isso, cursos sobre isso. Anúncio na internet. Coloque o Espírito Santo no bolso e leia esse livro, você vai aconselhar bem o amado da sua assembleia. Que ponto chegamos, irmãos? Cristo é suficiente, suficientemente rico para nos suprir. Ele é a videira, a seiva, a vida vem dele. Quem tiver nele, quem tiver enxertado nele, o ramo que tiver nele vai dar fruto. Não precisamos de nada do mundo, irmãos. Não precisamos de nada do homem. Nós precisamos estar nele. Nós podemos olhar para esse texto e falar assim, bom, então se tudo vem dele, eu posso cruzar o braço, viver minha vida de qualquer jeito. Não. Essa vida do Senhor, ela cumpre as exigências da lei. A lei falava assim, olho por olho, dente por dente. Se alguém te der um tapa, pode dar outro. Essa é a lei. Se alguém te bendizer, bendiga. Se alguém te amaldiçoar, amaldiçoe. O Senhor Jesus vem. Se alguém te bater, vire o outro rosto. Bom, faça essa pergunta. Você acha que em você mesmo, você levar um bufetão na cara, você consegue virar o rosto e falar, pode bater mais forte? A não ser que você queira aumentar a briga. Você consegue? Se não for a vida ressurreta de Cristo para dar esse tipo de resposta. Alguém te bater e você orar, você bem dizer, mas quem está em Cristo, essa é a resposta de Cristo. A vida de Cristo responde assim, ela é muito superior à lei, à ordenança. Jesus estava na cruz, depois de toda a humilhação, cuspida, e tudo que podia acontecer, Ele olha e fala, perdoa, Senhor, não sabem o que fazem. Às vezes alguém solta uma palavra torta para a gente fica uma semana sem olhar para o irmão. O Rei da Glória, suportando a oposição de pecadores, perdoou. Essa é a resposta da vida de quem está na videira. Não é uma questão de regras, de certo e de errado, é uma questão de vida, de estar no Filho de Deus. Estou juntamente crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas quando a gente olha esse texto, irmãos, a gente vai fazer, mas e na prática, como é que é Cristo vive em mim? Como é que isso acontece no dia a dia? Como é que isso se manifesta no dia a dia? Paulo responde, seguindo aí o versículo, ele fala assim, estou juntamente crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, a vida dele, todos nós estamos na carne, nesse corpo, a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Paulo explica como é que ele vivia isso, como é que era estar crucificado com Cristo, como é que era Cristo vivendo nele. Ele fala, o meu viver, eu vivo na fé do Filho de Deus. É assim que ele vivia. E se nós pegarmos essa palavra fé,
que aparece aqui. Nas Escrituras nós temos alguns significados sobre a palavra fé. Nós temos, por exemplo, a fé que aparece no sentido de salvação pessoal. Em Efésios, por exemplo, são salvos pela graça por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. A fé é para salvação. Todo aquele que nasce de novo, nasce por graça pela fé e se une a Cristo. Esse é um sentido da palavra fé. Outro sentido nós vemos, por exemplo, lá em Hebreus, quando tem em Hebreus 11, que fala algumas características da fé. A fé fala de uma esperança futura, aquilo que nós esperamos. Fala de algo que é espiritual, nós não vemos, mas nós cremos. Mas ali fala dos frutos da fé. Ali tem um rol de irmãos que pela fé fizeram isso, manifestaram aquilo, ofereceram os filhos, fizeram tal coisa, foram cortados no meio, pela fé. Então a fé produziu esses frutos por ajuda do Espírito. Esse é um sentido de fé. Mas há um outro sentido de fé, nós temos por aqui em Judas, se você abrir para a gente dar uma olhada. Judas só tem um capítulo, o verso 3. Assim, amados, pela grande solicitude que tinha de vos escrever acerca da nossa salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar ardentemente pela fé, que uma vez por todas foi transmitida aos santos. Um outro sentido de fé é essa fé que foi transmitida aos santos, de uma vez por todas. Podemos entender fé como um conjunto de verdades, de doutrinas que foram dadas aos filhos de Deus. A palavra do Senhor. É esse estoque, esse conjunto de verdades e doutrinas da fé, comum a todos os santos. E Paulo fala assim: a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Na prática, Paulo diariamente se unia às verdades, às doutrinas que foram manifestadas aos filhos de Deus. A palavra. O Senhor Jesus disse: as minhas palavras são espírito e vida. Isso aqui não é um gibi. Isso aqui não é um romance. Isso aqui é uma expressão de Cristo. Quando lemos a palavra, quando ouvimos a palavra, o Espírito Santo toma isso e rasga as nossas vidas. A palavra ela é viva e eficaz, ela penetra e separa alma e espírito. Ela julga o homem. Paulo está falando aos Gálatas: eu me uno à fé. É assim que eu vivo. O Senhor Jesus, ali em João, onde nós lemos, ele diz assim: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Sois meus amigos, porque obedecem aos meus mandamentos, e conheceis tudo quanto ouvi do meu Pai. Interessante, né? Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Não chamo mais servos, vocês são meus amigos, porque vocês me obedecem. Mas por isso, nessa comunhão, vocês vão conhecer tudo que é do Pai. Todo o falar do Senhor está na palavra. Era suficiente para instruir, para exortar, para edificar.
para que o homem possa ser apresentado perfeito diante de Deus. A fé, que foi dada de uma vez por todas. Quando nos unimos a isso, recebemos vida. Tem uma visão que o profeta Zacarias teve. Ele viu um castiçal com 7 lâmpadas. Em cima dessas 7 lâmpadas tinha um grande vaso cheio de azeite. E esse azeite tinha tubos que vinham para cada uma dessas vestes. E do lado tinha as 2 oliveiras. E esse vaso estava cheio de azeite. E ele descia para essas lâmpadas. Essas lâmpadas, irmãos, é o homem, é o Filho de Deus, é a igreja, que é abastecida por esse vaso cheio de azeite. O Espírito Santo traz o necessário para que a lâmpada brilhe. A palavra do Senhor, por obra do Espírito Santo, podemos receber da vida do Senhor. Podemos ter luz, vem dele, vem do alto, não vem de nós. Paulo, quando ele esteve ali com os irmãos em Éfeso, você abrir em Atos, ele passa 3 anos ali com esses irmãos. Atos capítulo 20. E depois desses 3 anos ele vai se despedir desses amados. Atos 20, verso 18. Ele fala assim: quando se apresentaram a ele, disse-lhe: sabeis bem como me comportei entre vós todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e provas que vieram pelas trapaças dos judeus. Como não deixei de vos anunciar nada que fosse útil e de vos ensinar publicamente e pelas casas, testificando solenemente a judeus e a gentios acerca do arrependimento para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo passou todo esse tempo ali ensinando os mistérios de Deus. Se você ler um pouco mais adiante aqui, o verso 26, ele fala assim: portanto, eu vos ponho por testemunho no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Olha que ousadia. Estou limpo diante do sangue de todos, porque não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Depois de 3 anos, de dia e de noite, de casa em casa, publicamente, Paulo fala assim: eu vos apresentei todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Todas as verdades, todas as doutrinas que estão em Cristo, Ele apresentou. E Ele falou: eu estou livre do sangue de vocês. Nós podemos olhar para a Escritura, por exemplo, podemos pegar o Sermão do Monte. Você olha lá o Sermão do Monte, parecem mandamentos. Tem mandamentos. Mas quando nós começamos a ler aquilo ali, o que aparece ali? O rosto de uma pessoa, Cristo. Cristo é tudo aquilo lá. Cristo é humilde. Cristo tem aquelas manifestações de amor ao próximo. É Cristo. Lemos a palavra, Paulo instruindo os irmãos em várias cartas, fala: nossa, seja assim, seja assim, seja assim, seja assim. Aquilo é Cristo.
Se permanecermos em Cristo, isso vai se manifestar nas nossas vidas. E Paulo não ensinava esses irmãos, como ele diz aqui no verso 20, né? E vos ensinar publicamente de casa em casa, não eram só palavras. Paulo fala que era com lágrimas, com humildade. Ele sofria ameaças dos judeus constantemente. Havia uma vergonha a todo, e há uma vergonha a todo que se associa à cruz de Cristo. Por que, irmãos, esses irmãos lá em Gálatas estavam voltando às práticas da lei, se tinham recebido Cristo? Eram uns irmãos bobinhos. Por que, irmãos? Muitos morriam por viver Cristo. Eles tentavam achar um jeito de não ficar tão feio, de não passar tanta vergonha. É Cristo, mas eu estou fazendo ali, não vem me cobrar. Estamos associados a Cristo, mas é um Cristo crucificado. Ele fala para os irmãos em Gálatas: então vocês começaram em Cristo? Então vocês sofreram em vão? Porque estar em Cristo, nesse mundo, é sofrer. Paulo não só ensinava, porque aprender Cristo não é só palavras. Sábado passado foi compartilhada uma palavra na reunião, achei muito interessante. Feita uma comparação entre a parábola do semeador e daquelas duas casas. O Senhor coloca que aquele que ouve a palavra e não obedece é semelhante a um que faz uma casa sobre a areia. Não tem alicerce sobre a rocha. E no segundo tipo de solo que o Senhor conta a parábola do semeador, a semente cai sobre pedras e aquela plantinha germina e não tem raiz profunda. Diz que vem o sol e ela morre. E o Senhor Jesus explica essa passagem. Ele fala que esse é aquele que recebe a palavra com alegria, mas quando vem a prova, a vergonha da prova faz ele abandonar. A vergonha da prova faz ele abandonar. Ele se escandaliza. Essa é a palavra que o Senhor usa lá. Ele se escandaliza e vai embora. Porque não tem raízes profundas no Senhor. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é quem nos nutre. Vai vir a prova, irmãos. O Senhor vai nos provar. E Paulo estava ali nesse ensinar de Cristo, não só com palavras. Paulo não buscava ser um pregador do YouTube famoso. Ele não tinha essa preocupação. Ele estava ensinando Cristo. E é interessante que quando nós olhamos para a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor nos deixa, como Ele aparece. Ele fala assim: amem as vossas esposas, como eu amei a igreja. Amem uns aos outros, como eu os amei. Os mandamentos do Senhor, nós vemos Ele mesmo. Então Paulo, o ministério dele era ligar o coração dos irmãos a Cristo.
Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala que nos últimos dias virá um tempo que não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. Vão ter comichões nos ouvidos e vão querer escutar coisas que são do agrado do homem. Faça aqui. É melhor assim. Junto com isso, um pouquinho de psicologia não faz mal. Vamos fazer assim. Uma vez eu vi um irmão ministrando a palavra, ele falou algo muito duro. Ele disse assim: se nós pregarmos o Evangelho puro, o Evangelho de Cristo, constantemente, a um grupo de homens, de pessoas, e nada acontecer, nós não estamos pregando para ovelhas, nós estamos pregando para cabras, para bode, para qualquer outra coisa, que é impossível. A palavra do Senhor é viva e eficaz, e ela é suficiente para revelar Cristo em nós. Paulo fala aqui no verso 20: não vos deixei de anunciar nada que fosse útil. A palavra do Senhor é útil. Há um vaso, irmão, cheio de azeite, cheio, para suprir as nossas vidas. Habite ricamente em vós a palavra. O trabalho do Espírito em nós é diante da necessidade do dia a dia. Aquele irmão está com problema no casamento, tomar desse repositório de Cristo, da palavra de Cristo, e aplicar na vida do irmão. E ela é muito rica, a palavra do Senhor. Precisamos estar cheios dela, nutridos por ela. A pregação, uma palavra mesclada, Cristo e mais alguma coisa, é terrível, porque ela anula o poder da cruz de Cristo. É sério isso, irmãos? Paulo escreveu aos irmãos aqui em Coríntios, abra lá para a gente ler, capítulo 1, verso 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedorias de palavras, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. Quando alguém reparte a palavra, quando alguém usa a palavra, e além de Cristo existem outras coisas, reduzimos o poder da cruz de Cristo. Se nós lemos o Velho Testamento, em várias figuras aparece Deus. Deus odeia a mistura. Até nas roupas o Senhor tinha um zelo para eles terem um tecido só. Não se casavam com outros povos. O Senhor odeia a mistura. Cristo é suficiente. Esse depósito, essa fé no Filho de Deus, esse todo o conselho de Deus que nos foi dado, é suficiente. Paulo fala que com lágrimas, com humildade e com provas, ele anunciava todo esse conselho de Deus. E ele chega para aqueles irmãos e fala: eu estou livre do sangue de vocês. Sei o que vai acontecer depois. Eu anunciei todo o conselho de Deus. Isso é suficiente. Paulo vai falar para edificar as vossas vidas.
nós voltarmos lá em Gálatas, estou juntamente crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Vivo unido a todo esse conselho de Deus que nos foi dado, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é maravilhoso, irmãos. Esse que entregou sua vida, esse que depositou todo o conselho de Deus, nos dá acesso a isso pelo Espírito, que nos apresenta Cristo. Ele nos amou e se entregou a si mesmo. Essa palavra foi escrita com o sangue do próprio autor. Todo o conselho de Deus é porque Ele nos amou. Então, quando nós recebemos uma palavra do Senhor, uma exortação do Senhor, quando lemos as Escrituras, quando alguém reparte a palavra, não fiquemos ofendidos. É porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama. Toda vez que o irmão trouxer uma exortação para cada um de nós, louve a Deus por receber dessa palavra que Ele nos deu. O Senhor não nos amou só de palavras, entregou sua vida por cada um de nós. Que o Senhor nos revele, irmãos, a grandeza que nos foi dada em Cristo. Que possamos permanecer no Senhor. Em dias tão agitados, irmãos, possamos ser fortalecidos no Senhor. Que gastemos tempo meditando na palavra, para que possamos ser fortalecidos pelo Espírito. Esse seja o maior desejo do nosso coração. Não vamos conhecer Cristo, irmãos, assistindo novela, indo a um campo de futebol. Não conhecemos Cristo ali. Nós conhecemos Cristo aqui, pela ajuda do Espírito Santo. E Ele é suficiente. Outro dia, eu vi um irmão repartindo uma palavra e eu fiquei chocado. Ele estava contando a história de um irmão de muitos anos atrás, um missionário, que foi muito usado pelo Senhor. E nesse livro que tem a história, a biografia desse irmão, fala como eram as refeições na casa desse irmão que era missionário, muito usado pelo Senhor. Diz que esse irmão, toda a refeição, ele trazia os seus filhos, eram vários, e ele contava um pouco da bibliografia de algum irmão que serviu ao Senhor. Irmãos que foram mortos, perderam tudo, mas que viveram uma vida aos pés do Senhor, que amavam a palavra. E o testemunho desses muitos irmãos, todo dia era lido para os seus filhos, inclusive os irmãos apóstolos, mas irmãos da história, simples, homens. E ele disse: quantas vezes gastamos o nosso tempo comentando sobre tantas coisas dessa terra, e muitas vezes não abrimos a palavra dos nossos filhos em nossa casa. O assunto da nossa mesa
Muitas vezes é se o Corinthians está em terceiro ou em quarto, se a política é alguma coisa. O assunto desse irmão, nesse testemunho que ele deu, era a palavra. E aqueles que andaram na palavra. Consequência, irmãos, todos os filhos desse amado se tornaram missionários também. E serviram ao Senhor em vários lugares do mundo. E que semeou a palavra. E colheu. O Senhor pôde colher frutos. Possamos gastar a nossa vida, irmãos, conhecendo o Senhor diariamente. Amém. Senhor, nos colocamos diante de Ti, Senhor. E damos graças, Senhor, por tanta misericórdia que o Senhor tem tido conosco, Senhor. Pela obra, Senhor, que o Senhor tem manifestado, Senhor, nesses dias em nosso meio. Pai, a Tua palavra, Senhor, tem nos instruído, tem nos edificado, tem nos exortado a cada um de nós, Pai. Clamamos pela Tua ajuda, Senhor. Nos ensina, Senhor, a andarmos nos nossos dias, Senhor, nessa terra, buscando, Senhor, Te conhecer. Que a Tua palavra, Senhor, tenha prioridade, Senhor, em nossas vidas, em nossa mesa, em nosso andar, para que possamos conhecer o Senhor, Pai. E o nosso coração, Pai, esteja cheio do Senhor. Pai, possamos ser, Pai, desarraigados dessa terra, Pai. Que os nossos olhos estejam fitos no Senhor, Pai. Que as Tuas palavras, Senhor, são espírito e vida. Para quem, Senhor? Para quem iremos nós, se só Tu tens, Senhor, palavras de vida eterna? Possamos gastar nossos dias, Senhor, aos Teus pés, ouvindo a Tua palavra, Te conhecendo, Pai, para a Tua glória, Senhor. Que os frutos, Senhor, das nossas vidas venham dessa comunhão, Pai, desse permanecer no Senhor, desse descansar no Senhor, Pai. Que o Senhor tenha frutos, Senhor, que permaneçam para a Tua glória, Senhor, e para o Teu louvor. Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.